Mas eu acho que é mais natural de que a relação média entre companheiros de equipe seja algo menos amistoso, com pessoas escondendo sim coisas um do outro, não sendo tão aberto, porque é aquele velho ditado, né? O seu companheiro de equipe é o seu primeiro adversário da Fórmula 1, é o seu principal adversário da Sim. Fórmula 1. Recentemente, o Gabriel Bortoleto deu uma entrevista pro podcast da Globo, o Na Ponta dos Dedos, e ele falou o seguinte sobre a relação dele com Nico Hülkenberg. Você pode ler pra gente, por favor? No começo ele tinha um pé atrás. Eu sempre fui muito aberto, sempre quis ajudar. Mas também eu posso ser o pior companheiro se não for recíproco. E aí eu vou fazer de tudo para não te ajudar. Exatamente. O Gabriel, então, falou sobre a relação que ele tem com o Hülkenberg, uma relação que chama atenção porque ela é positiva. Os dois parecem se gostar, os dois parecem se ajudar, e ele falou exatamente isso, que em um dado momento ele começou a conversar sobre configurações de carro, falando pro Hülkenberg, tipo, olha, muda a configuração nessa curva aqui que você vai se dar bem. E aí ele disse que o Hülkenberg foi espantado, né, com essa situação do tipo assim, poxa, por que você tá me dando dados que podem fazer eu ganhar de você? E aí o Gabriel falou, tipo, poxa, a gente tá em P19, P20. Né? Então não adianta, pode ganhar de mim, não tem problema, a gente tem que ir pra frente. E, enfim, aí ele tá falando aí que com o Hülkenberg ele tá aberto porque, né, os dois têm uma relação positiva, mas ele também pode ser um mau companheiro de equipe. E a pergunta que fica é, qual que é o certo? Porque nós temos outras relações de companheiros de equipe aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro, ó, só pra falar que a relação dos dois, mesmo eles sendo amigos, não interfere em nada na competitividade. Obviamente, Verdade. um vai querer continuar ganhando do outro, mesmo eles sendo amigos ou pessoas próximas. Mas é o seguinte, tá aí os números na temporada, são 8-5 em corridas, 2-1 em sprints pro Bortoleto, 8-5 pro Hülkenberg, em treinos classificatórios 8-6 para o Gabriel Bortoleto, em pontos 37-14 para Nico Hülkenberg. Então, assim, né, o fato deles serem bonzinhos um com o outro não diminui a competitividade dessa disputa De fato. que tem sido muito interessante de ver em 2025 até aqui. Mas tivemos outros casos também, né? De pessoas que, pelo contrário, escondiam o jogo. Verdade. Nico Rosberg escondia configurações de Lewis Hamilton no começo da passagem do britânico pela Mercedes, porque ele estava lá mais tempo e ele conhecia mais coisas do carro do que o Hamilton, né? E principalmente nos 3 anos que eles disputaram títulos ali, o Rosberg não ajudava o Hamilton, muito pelo contrário, escondia configurações ali, tirava cartas da manga. Isso aconteceu, por exemplo, no GP do Bahrein de 2014, né? 2013, desculpa. 14. 14? Uhum. 14, então. Tivemos também outros casos, por exemplo, Sebastian Vettel contra Kimi Raikkonen. Eles tinham uma relação mais próxima. Amistosa, Uma relação muito amistosa. O Vettel nunca chegou a brigar por títulos enquanto companheiro de equipe do Vettel, apesar do Vettel ter brigado. Kimi. Não. O Kimi nunca brigou. Mas você falou Vettel. Nunca brigou com o Vettel. Ah, tá, entendi. O Kimi nunca brigou por títulos com o Vettel no período em que eles foram companheiros, né? Mas eles tinham uma boa relação e o Vettel chegou a, em dado momento, falar que ele não queria que o Kimi recebesse ordens de equipe, mesmo sendo ele a disputar o título e não o seu companheiro finlandês. E um outro exemplo aí de outra relação não tão amistosa é de Pierre Gasly e Esteban Ocon, que sempre foram ali algozes autodeclarados, né? Eles sempre se mostraram um contra o outro ali, né? Porque eram amigos de infância, deixaram de ser amigos e tiveram uma relação razoavelmente tumultuada na Alpine que terminou com uma demissão do Ocon no meio de uma temporada, mesmo ele sendo um piloto muito bem cotado dentro do mundo da Fórmula 1, e agora a Alpine tá sem um segundo piloto digno ali de ocupar o cargo, né? Então tivemos muitos tipos de relação ali. Qual desses que mais te chama atenção? Qual que é o certo? É difícil, né, mano, opinar sobre isso. Porque o certo, obviamente, a resposta mais óbvia é tipo... É a harmonia. Não. Exatamente, a harmonia, os companheiros que se ajudam, etc. Você não precisa nem se ajudar, mas não precisa brigar também. Exatamente. Mas a gente sabe que são casos muito diferentes, né? E tipo o divertido é a briga. Então, esse é o certo pensando na equipe, né? Mas pra gente que assiste... É muito legal ver um Nico Rosberg e Lewis Hamilton, um Esteban Ocon e Pierre Gasly, que os caras se matem e aí tá tudo certo. Mas, honestamente, é muito improvável que esse ambiente harmônico dure por muito tempo, né? Igual, tipo assim, os casos de hoje. O Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto é um novato contra um cara que tem trocentos anos de Fórmula 1, já viveu basicamente de tudo um pouco,
são pessoas em estágios diferentes de carreira, e é isso, quando eles começaram o ano, a expectativa era que a Sauber fosse a última, ou um dos últimos carros. Aí eu acho que existia mais esse sentimento aí de harmonia e tipo, não, vamos nos unir aqui pro poder da amizade levar a Sauber mais à frente, tá tudo certo. Ou até o Vettel e Kimi, que, pô, o Kimi é um cara meio de, de boa, assim, um cara que não se mostra incomodado com muita coisa, que não faz questão de muito. Já parecia que ele tava um pouquinho largando a Fórmula 1. O Vettel talvez seja a pessoa mais bem-humorada, mais gente boa, que já passou pela história da Fórmula 1. Então também são casos muito, muito específicos. Mas eu acho que é mais natural de que a relação média entre companheiros de equipe seja algo menos amistoso, com pessoas escondendo sim coisas um do outro, não sendo tão aberto, porque é aquele velho ditado, né? O seu companheiro de equipe é o seu primeiro adversário da Fórmula 1, é o seu principal adversário da Sim. Fórmula 1. Então eu acho que é muito mais natural que exista aí essa guerra fria, digamos assim, entre os companheiros de equipe. É o normal, né? É. É o normal ter essa confusão toda aí, mas é porque assim, claro, o caso da Sauber, que assim, é um projeto que tá começando, vai virar Audi, tem uma expectativa de um trabalho ser desenvolvido a médio e longo prazo. Tanto o Hülkenberg quanto o Gabriel, obviamente, sabem que não vai ser hoje que a Audi vai virar alguma coisa e nem amanhã. Uhum. Então, tipo assim, eles não têm um senso de urgência muito grande, né? Então eles podem trabalhar juntos ali enquanto a Sauber não é competitiva o suficiente, porque os dois têm uma certa estabilidade ali para trabalhar também, né? Contratos mais longos, eles sabem que eles estão com moral lá dentro e tudo mais. Agora, quando você tem pilotos que estão mais ameaçados, aí o negócio já muda de figura. Porque, assim, mesmo que seja uma equipe não tão competitiva, mesmo que seja um projeto de longo prazo ali, se o piloto estiver ameaçado, ele não vai querer perder. Ele não vai querer ajudar, ele vai querer cuidar do dele só. Por exemplo, um Jack Dohan da vida, eu duvido que o Jack Dohan tava preocupado em ajudar o Pierre Gasly. Uhum. O Jack Dohan tava preocupado em ele descobrir a América. Tanto que Sim. ele Ele tentou descobrir a que América. abre o DRS lá na curva e enfia o carro no muro porque ele achou que dava pra fazer a curva de DRS aberto e claramente não deu, né? Pra Então virar vídeo do Pedro Loz lá, É, do Ciência Todo exatamente. Dia. Exatamente. Então, tipo assim, quando o cara tá ameaçado, obviamente, ele não vai ser tão aberto assim, geralmente, Uhum. né? Mas quando o piloto confia no próprio taco, quando o contexto ajuda ali, eu acho que os pilotos podem ter uma boa relação. E assim, a questão de não gostar um do outro é uma coisa. Atrito vai ter. Se os dois forem competitivos, atrito vai ter. É, de É fato. tipo, sei lá, Hamilton e George Russell. Pô, eles não têm uma rusga muito grande. Hoje em dia, eles provavelmente se respeitam muito e tudo mais. Talvez nem sejam amigos, mas se respeitam e tudo Tem uma mais. relação amistosa. É. Agora, quando eles estavam juntos ali na Mercedes, era, pô, uma vez a cada 3 corridas tinha alguma rusguinha no Uhum. rádio, tinha alguma coisinha acontecendo ali. Então é algo super normal de acontecer. Quando você tem dois pilotos ali competitivos, quando você tem dois pilotos de nível parecido, evidentemente que tendo o mesmo carro, em algum momento eles vão se trombar na pista. É. Em algum momento alguém vai entrar no caminho de alguém. E aí não tem muita coisa o que fazer. Vai dar confusão. E eu acho que um A bom exemplo. questão, a questão é que pode dar essas confusões, esses atritos, eles podem acontecer. Desde que no cômputo geral das coisas haja um respeito. É, O sim. problema é quando perde o respeito ou quando alguém decide que vai ultrapassar qualquer linha para ser campeão, por Sim. exemplo. Tipo, aí é o caso do Alonso com o Hamilton, aí é o caso do Senna com o Prost, Uhum. aí é o caso Do próprio do, Nico com o Hamilton do também. próprio Nico Rosberg com o Hamilton. Aí tem vários casos, Uhum. assim. Mas essas coisas acontecem. Tipo Sim. assim. Não, eu acho que faz parte, eu acho que até é um bom exemplo. Porque, por exemplo, por que, que o Nico Rosberg não? O Nico Hülkenberg ficou tão impressionado, tão surpreso com o fato de um piloto tá passando um feedback ali, tipo, pô, testa algo aqui que talvez dê certo pra você. Porque muito provavelmente nenhum dos companheiros dos trocentos que ele teve nunca fez isso, porque era sempre todo mundo tava lutando pela vida. Por exemplo, ele e o Kevin Magnussen, beleza que já eram dois caras um pouco mais velhos, etc. Mas a gente sabe que a Haas não chega a ser um lugar tão estável assim pra você pilotar. É. Os dois tinha desaposentado em pouco tempo. Então, ao mesmo tempo, acho que os dois sabiam que eles estavam meio que batalhando pela vida ali. Ou quando o Mas Nico ali. foi companheiro do Danny Ricciardo, que, pô, é um cara consolidado, que tava mudando de equipe, tava indo pra um ambiente que talvez fosse mais inóspito pra ele, porque ele não era
o Danny Ricciardo da Renault, ele era o Danny Ricciardo da Red Bull, né? Red Bull ele tinha moral infinita lá. Na Renault ele era apenas um cara que tava chegando agora. Ou até quando ele foi, sei lá, companheiro do Rubens Barrichello, que é um cara que não gosta muito de falar de Fórmula 1. Então, às vezes, ele não tinha Sim. tanto feedback, entendeu? Então, pô, Só eu no acho Flow. exatamente. O Então, Barrichello só fala de Fórmula 1 no Flow. exatamente. Então, eu acho que, por exemplo, muito provavelmente foi a primeira vez, aí, nos seus 10, 12 anos de carreira, que ele recebeu um companheiro de equipe aberto a esse tipo de coisa, porque, sei lá, eu acho que o Bortoleto sabia que ele tinha um respaldo ali e que ele não ia ser demitido caso ele perdesse pro Nico Hülkenberg. Não, eu até discordo um pouco da parte do Magnussen, por exemplo. Eu acho que na Haas a situação era um pouco diferente. O Hülkenberg, eu acho que era um cara que ele sim estava batalhando pela própria carreira ali. Porque ele fica anos fora da Fórmula 1 ali como reserva, entrando de vez em quando, mas ele claramente queria voltar. Ele claramente nunca saiu de fato e queria voltar. O Kevin Magnussen, ele tinha saído, né? Saíram com ele, obviamente. Ele tinha saído do mundo da Fórmula 1 e ele não tinha expectativa de voltar. Ele voltou por uma ocasião do destino ali, né? Que a Haas acabou precisando e chamou ele de volta. Mas eu acho que tem uma diferença, assim. Então, quando eles formaram uma dupla, eles até desenvolveram uma certa amizade, apesar deles terem tido rusgas no passado, justamente por causa disso. Porque eu acho que o Magnussen já tava meio que resignado com a situação da carreira dele, que era tipo assim, pô, tô voltando pra Fórmula 1 agora, vou fazer o máximo de tempo que eu conseguir aqui, mas depois que eu sair aqui, eu sei que acabou e eu sei que tá prestes a acabar a qualquer momento. O Hülkenberg, eu acho que não. Acho que ele tinha uma expectativa de fato, voltar com a carreira dele dentro da Fórmula 1. Talvez não por um período muito grande, porque ele já tá com a idade mais avançada, mas ele tinha uma expectativa de criar a carreira dele ali. Tanto que o Magnussen ajuda ele diversas vezes, igual o Sonny Hayes faz no filme da Fórmula 1, fazendo as maracutaia, andando devagar pra atrapalhar os outros e fazendo tudo que é possível dentro da realidade, não de um filme. Mas, fora o Kevin Magnussen, eu concordo com você. Dificilmente ele deve ter encontrado algum piloto que deu alguma dica pra ele, apesar de, como o próprio Gabriel falou, provavelmente ele mesmo já sabia de tudo aquilo que o Gabriel tava falando, porque ele é um cara com 10 anos de Fórmula 1 e o Gabriel é um cara que chegou ontem. Uhum. Não, eu até acho que, de fato, ele e o Kevin tinham uma... O Kevin, né? O Kevin? Muito íntimo. Tinha uma coisa mais amistosa ali, uma relação boa. Mas você acha que, honestamente, internamente, lá tarde da noite, os dois, sei lá, sentados, tomando um pré-treino, sei lá, qualquer merda, e aí eles trocavam a informação? Tipo assim, ó, Kevin, na curva 4 não faz tal coisa porque esse carro não reage muito bem, ou vice-versa. Eu acho que até tinha uma relação amistosa, algo mais respeitoso entre eles ali, mas eu não sei até que ponto existia esse compartilhamento de ideias e de feedbacks, tá ligado? É difícil saber de fato, mas talvez não tanto quanto o Gabriel, mas acho que em algum nível devia acontecer alguma coisa. Em algum nível devia acontecer alguma coisa, mas enfim, principalmente ali depois que É porque o Magnussen já sabia que ia embora, tipo, em janeiro, tá ligado? Porque o Basicamente. Berman tava muito desenhado já, né? Exatamente. Mas e aí, me conta as opiniões de vocês. Eu quero saber as opiniões de vocês aí sobre essa situação aí, sobre pilotos, companheiros de equipe. Olha lá. Matheus Dantas falando aqui, segundo opiniões anteriores do Rafa, nessas rivalidades vale até soco na cara. Imagina ser de boa com a vida como o Norris, é um crime. Não, mas eu não volto atrás em nenhum momento. Eu acho que piloto bom tem que estar disposto a fazer quase de tudo pra ser campeão. Inclusive até arriscar a sua vida e a do seu amiguinho. Com segurança. Com segurança, ok, tá certo. Túlio Oliveira falando aqui, não pode ser também um lobby do Gabriel pra se mostrar para as outras equipes que ele pode ser um bom de convivência, que não vai dar muito trabalho, igual o Alonso fez no início da Aston Martin? Não. Acho que não. Eu acho que não também. Tipo assim, claro, isso ajuda a imagem dele, constrói a imagem de que ele é um bom funcionário, digamos assim, né? Mas acho que não, porque como ele mesmo falou, ele estava aberto e receptivo, e a partir do momento que ele viu que foi recíproco com o Hülkenberg, eles têm uma boa relação. Mas, se a relação não fosse recíproca, ele também não seria. Exatamente. Né? Ele também não seria aberto, também não seria prestativo. E aí, pô, o cara ia ser o pior companheiro, como ele mesmo falou, né? Poderia ser o pior companheiro de equipe. Não, e aí, Túlio, também tem outro ponto, né? Uma coisa que passa uma imagem muito positiva aí dele ser um bom companheiro de equipe é se ele for um bom companheiro de equipe. Cara, ele não precisa fazer lobby e ficar aí num podcast pra falar, não, a minha relação é muito boa. A gente vê, é muito evidente, pelo menos por vídeos, né? Que de fato eles parecem ter uma relação muito, muito sadia ali. Não, mas nem a questão da relação. Eu acho que o principal de ser um bom companheiro de equipe é você ter um bom desempenho na pista. Não, sim, de fato.
né? Você classificar melhor que seu companheiro às vezes, você ir pro Q3, você fazer pontos, Sim. né? Isso é o que mais conta pra carreira do cara. Qualquer coisa. Tipo, na pista, não bater no seu companheiro de equipe, não causar confusão desnecessária, enfim, um monte de coisa. Inclusive, agora, eu até lembrei agora, semana passada, semana retrasada, não sei, surgiu uns papos na F1 TT de que alguém vazou que existia uma dupla que se odiava, você viu isso? Ah, é? Uma dupla que na frente das câmeras fingia que se gostava, etc. Mas que nas internas todo mundo sabia que ninguém se aguenta mais. E tem. E aí, então, aí levantaram muitos nomes. O nome que parece que a galera entrou mais em um consenso ali era Lando Norris e Oscar Piastri. Ah, mas isso é. É. Porra! Mas tem alguma dúvida que esses caras não se Sim. gostam? Não existe nenhuma dúvida que esses caras não se gostam. Olha lá, Samuel Alcântara falando aqui, bom dia, galera. Tô por aqui, mas não tô ao vivo porque tô assistindo a live do início. Perfeito. Salve, Samuel, tamo junto. É isso, quem mais tá por aqui? O Guilherme Hoffman falando aqui, ele querendo sair no soco com o Kush Maine na Fórmula 1. Pô, esse ano. O Gabriel, no caso. O Gabriel já falou que ele ia enfiar o Kimi Antonelli no muro, né? Falou. Esse ano, foi tipo 4 meses atrás. Então realmente o Gabriel também não é Buda, né? Exatamente. Mas é isso, tá tudo bem, faz parte. Eu gosto que ele tenha personalidade. Mas é isso, comentem aí, me deem as opiniões de vocês que eu quero saber o que vocês acham sobre esse.